E, por fim, nós temos aqui uma festa que não aparece em Levítico 23. Essa é uma das outras curiosidades, né, que nós encontramos, né, em João, mas nós não encontramos em Levítico 23. Ah, pastor Solon, o senhor falou que eram 7 festas, apareceu outra. O senhor falou que as festas começavam na primavera e terminavam no outono. Mas agora aparece uma festa aqui no inverno, né? Então, João 10, 22 diz: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Olha só, tem uma curiosidade aí. Você está vendo esse candelabro aí? Ele é diferente do candelabro normal, não é? Esse é um candelabro com 9 hastes. O candelabro bíblico são 7 hastes. Você não vai encontrar candelabro bíblico de 9 hastes. Mas em Israel, você encontra muito candelabro de 9 hastes. Você encontra para comprar nas casas. Algumas sinagogas têm candelabro de 9 hastes. Essa festa, a festa da dedicação, você vai encontrar num livro histórico chamado Aos Macabeus. Tem primeiro e segundo Macabeus. Esses livros são chamados apócrifos, ou seja, eles não são do cânon sagrado, eles não são considerados livros inspirados. Mas na Bíblia Católica você encontra esses livros. Os livros macabeus, eles contam de uma revolta que aconteceu 1,5 século antes de Cristo. Um general que comandava Israel, um general sírio, chamado Antíoco Epifânio, ele era um homem muito profano. Então, ele profanou o templo. Inclusive, ele levou uma porca para dentro do templo e sacrificou dentro do templo, lá no lugar santo e no lugar santíssimo. Preste atenção. Olha o que ele fez, hein? Não foi no átrio exterior, não. Ele entrou lá dentro do santíssimo lugar, como se fosse um sumo sacerdote, sacrificou uma porca. Ele fez uma afronta, né, para o povo judeu. E ele era um tirano, né, sobre Israel. Aí houve a revolta dos macabeus. Aí, se você pegar a Bíblia Católica, você vai ver essa história. É uma história verídica, né? Eles se rebelaram, né? O povo se rebelou. Macabeu significa martelo, era uma família. E eles, então, lideraram um movimento contra Antíoco Epifânio. E eles conseguiram expulsar, depois de muitos anos, muita guerra, eles conseguiram expulsar Antíoco Epifânio. E aí, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma consagração, uma nova consagração do templo. Claro, o templo estava profanado, né? O cara matou uma porca lá dentro, ofereceu uma porca. E aí eles foram fazer isso e era no inverno. E aí tinha que lavar, tinha que limpar, mas tinha que purificar com sangue. Mas eles precisavam acender os candelabros, né? No tabernáculo era só um candelabro. No templo eram 10 candelabros. Então eles precisaram acender as luminárias para poder fazer a purificação do templo, né? E aí só tinha o óleo consagrado, o óleo especial do templo, né? Não podia ser qualquer óleo, o azeite, né? Eles encheram os candelabros, era um candelabro com 7 hastes, não era com 9. Só que eles só conseguiram encher uma vez, e só dava para um dia. E aí eles falaram, olha, alguém se apresse, era no inverno, a colheita de oliva, como nós já vimos, né, ela aconteceu no outono, né? Lembra? A festa das colheitas, do tabernáculo, né, era no outono. E aí estava no inverno, né? E aí não achava, era muito difícil, né, achar azeitonas, olivas, né, para poder produzir o azeite, demorou muito. Eles demoraram 9 dias para produzir o azeite, né, para o candelabro. E, milagrosamente, aquele azeite que era para um dia só, durou 9 dias. Durou 9 dias. Então, é o Hanukkah, essa festa aí, a festa da dedicação, né? Eles, por causa disso, né, eles fizeram candelabros de 9 hastes, né, em homenagem, né, em agradecimento e para comemorar esse milagre, né,
que tinha acontecido. Para eles foi um milagre, né? Só tinha azeite por um dia, durou 9 dias, foi o tempo que eles tiveram para achar azeitonas e produzir mais azeite. Então, essa festa chama-se Festa da Dedicação ou Festa da Purificação. Tá? Festa da Dedicação ou Festa da Purificação. E João fala dela. Ó, e em Jerusalém havia a Festa da Dedicação. Já tinha mais de 100 anos que eles comemoravam essa festa. E era inverno. Era como? Era inverno. Ou seja, nem era na primavera, nem no verão, nem no outono. As festas já tinham terminado. As festas do Senhor. Mas essa era uma festa, né, que entrou no calendário dos judeus porque foi uma epopeia, foi um ato grandioso e teve esse milagre. Né? Mas essa festa aponta para uma coisa. Quando nós formos estudar a escatologia, né, você vai ver uma profecia de Daniel que ele fala do anticristo. Ele fala que o anticristo vai profanar, né, o lugar santo. Vai profanar o lugar santo. E é interessante que o Antíoco Epifânio, né, ele é considerado pelos eruditos, pelos grandes teólogos, né, como um retrato 3x4 do anticristo, porque ele vai profanar o templo e a festa, preste atenção, isso vai acontecer no inverno. Né? Essa festa é do inverno. Jesus falou assim, olha, você tome cuidado, né, para que a sua fuga não se dê no inverno. Né? A grande tribulação é o inverno da história da humanidade. É o período, né, em que toda a humanidade será atribulada. Não a igreja, né? Porque será o derramamento da ira de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz que a igreja está livre da ira de Deus. É por aquilo que Cristo fez. E acontece no inverno. Então, é um retrato 3x4 do anticristo, acontece no inverno, ou seja, tem uma festa que é do inverno, mas essa festa não é para mim, essa festa não é para você, essa festa não é para nós que somos da igreja, porque a nossa festa, as nossas festas, elas começam na primavera e terminam no outono, amém? Começa na primavera e termina no outono. A festa do inverno é a festa dos judeus. Essa é a festa dos judeus, foi criada pelos judeus. É algo pela força dos judeus. E isso vai se dar no inverno. Então, o que é a grande tribulação? É Deus tratando com Israel. É Deus tratando com os judeus, e não Deus tratando com a sua igreja. Isso é a grande tribulação. Quando a gente for ver a escatologia, nós vamos ver isso com clareza. Mas é muito interessante, né, que o Novo Testamento fala sobre essa festa. Isso é profético, isso é um alerta, né? E isso é um ensinamento para nós. É muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa aí? Estou pronto a ouvir aqui. Contribua aí, por favor. Alguém, por favor, contribua aí. Pessoal que está em casa, que está no telefone, eu estou vendo vocês, viu? Pessoal, Pois não. quando você fala sobre a festa do inverno, sobre o anticristo, reflete na questão que o mal ele vai sempre se manifestar no inverno? Não, é assim, inverno é porque existe um período na história, segundo a escatologia bíblica, né, que é o período da grande tribulação. A grande tribulação, ela não é uma tribulação como as outras. Algumas pessoas falam assim, os crentes foram perseguidos por Nero, foram perseguidos por Domiciano, né? Os judeus foram perseguidos pelos nazistas. Isso tudo foi uma tribulação particular, uma tribulação de um tempo específico, né? Agora, o que a Bíblia fala, né, é que haverá uma grande tribulação. Essa grande tribulação é para o mundo inteiro. Essa grande tribulação não é para um povo só, para um lugar só, para uma região só. Então vai ser um momento de inverno. O inverno tem aquela simbologia de sofrimento, né?
principalmente quando a gente fala do inverno lá do hemisfério norte, né? Muita neve, muito gelo, temperaturas de 40 graus negativo, 30 graus negativo, né? Muita neve. Então, esse é um período sombrio, é um período duro, né? Um período triste, né? Você tem... eu já peguei inverno no hemisfério norte, né? Que o dia começa 10 e meia da manhã, 4 horas da tarde está escuro de novo. E frio castigando, né? Então, é um muito ruim, né? Lugares como a Inglaterra, por exemplo, né, tem muito caso de depressão, porque é muito frio, muito escuro, muito sombrio, né? Lugares assim é muito perigoso. Então, a Bíblia fala da grande tribulação como um período sombrio, né? Um período escuro, um período gelado, um período frio, tenebroso, né? E isso, Jesus fala, olha, ore para que a vossa fuga não se dê no inverno. Ele está falando o quê? Né? Ele está falando da sua luta, do problema, e ele está falando da grande tribulação. Né? Porque a grande tribulação, ela é diferente das tribulações. Às vezes a pessoa está passando por tribulação e fala, eu estou na grande tribulação. Tá, não, é problema. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Né? A grande tribulação é algo generalizado. Né? Por exemplo, 1/3 da água doce do mundo, né, vai esgotar. 1/3 da água doce do mundo vai ficar amarga, né, vai acabar. Então, assim, você vai ter morte generalizada. Aquilo que a pandemia mostrou aí é um retrato 3x4. Né? Então, você vai ter problemas generalizados. Né? Então, é uma coisa, a grande tribulação é guerra total, envolvendo todas as nações, né? Fome para todo lado, pestes, né? Coisas assim que a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial é coisa de cinema, porque o que vai acontecer é uma realidade impressionante. Vocês vão entender que são 3 festas de colheita, né? O primeiro grupo é a de levedura, de levedo, né? O segundo é de trigo, colheita de trigo, que é o Pentecostes, e o terceiro, tabernáculo, que é a colheita de uva e de azeitona, né? De oliva. Né? Basicamente, tinha outras coisas, né? Mas basicamente, e tudo isso tem significado. Né? Por exemplo, a uva, azeite, o azeite fala muito de cura, de alegria, né? De poder, né? E a uva do vinho, da alegria, né? Esse é o momento em que somos arrebatados para os tabernáculos eternos. Né? Esse é o tipo de colheita. Pentecostes é a colheita do trigo, né? É a colheita do trigo, é Deus colhendo a sua igreja, né? O período de Pentecostes, que começa em Atos 2, né, está presente até os dias de hoje. Nós tivemos, durante toda a história da igreja, grandes movimentos carismáticos, né? Grandes movimentos do Espírito Santo, né? Ao longo da igreja, né? E mais recentemente, os Quakers, os Morávios, o Metodismo, a Igreja Nazarena. Né? Os Quakers são aqueles que... Sabe aquela aveia de farinha Quaker? Sabe aquela aveia de farinha Quaker que tem um cara com boné preto? Então, os Quakers eram um grupo inglês. Eles tiveram que sair de Londres, foram para o interior da Inglaterra por causa de perseguição. Eles eram pentecostais. Quaker quer dizer tremer. Porque eles diziam que eles tremiam. Eles eram do reteté mesmo. Os Quakers, eles são um grupo evangélico super importante, carismático, pentecostal. Não pentecostal, que a sigla pentecostal é do século XX. Né? Mas os Quakers eram carismáticos, né? Eles recebiam o batismo do Espírito Santo, eles tinham dons espirituais. Os Quakers, eles foram para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles fundaram um estado chamado Pensilvânia. O líder deles chamava William Penn. E aí, em homenagem a William Penn, eles colocaram o nome de Pensilvânia, a terra de William Penn. E o estado da Pensilvânia tem uma curiosidade histórica aqui que é bom que você saiba, né? O estado da Pensilvânia, a maneira como eles trataram a questão da terra com os indígenas, né, foi completamente diferente dos outros estados.
Eles não fizeram guerra com os indígenas, eles entraram em acordo com os indígenas, a terra que eles quiseram, eles fizeram um negócio, pagaram um preço justo para os indígenas, eles não tiveram lutas com eles, não tiveram morte, conviveram pacificamente, e o estado da Pensilvânia é dos estados mais relevantes para a instituição Estados Unidos e para a democracia americana. Lá foi assinado a primeira Constituição americana, a primeira não, a única, né? Tem mais de 200 anos, foi assinado lá. O estado da Pensilvânia é um estado riquíssimo, né? E é um estado que é chamado de swing state. Tem uma eleição agora, americana, eu não sei se você sabe, tem uns estados, são 7 estados, né, que eles não têm radicalismo. Às vezes, numa eleição, eles votam no democrata, na outra eleição, eles votam no republicano, eles olham, esse é melhor, vamos votar nesse. Eles não são, por exemplo, Califórnia. Califórnia vota sempre nos democratas. Flórida vota sempre nos republicanos. Nova York vota sempre... Lá não. Na Pensilvânia, eles analisam, eles não têm extremismo, eles são muito equilibrados. Até hoje eles têm essa coisa. Isso tudo é uma herança dos Quakers, que é um movimento carismático da história inglesa, que foram fugindo, inclusive, de perseguição. Eram excelentes irmãos, e, inclusive, o estado da Pensilvânia serviu de abrigo para pessoas de outras denominações que eram perseguidos, judeus, iam para lá. Morávios, muitos outros que eram perseguidos iam para o estado da Pensilvânia e lá eram amparados. É uma história interessante, né? Pouco contada. William Penn, uma hora você vai estudar um pouco sobre o William Penn, você vai ver, os Quakers. Eles faziam aquela farinha, né? Aquela aveia. Aí aí tinha aquele bonezinho, os Quakers. Mas então, o movimento carismático da igreja, ele nunca parou. Foi lá em Atos 2, agora só apareceu em 1900. Não, tem um movimento do pietismo, que foi no século XVI, dentro da Idade Média, você tem alguns monges, né, ainda dentro do catolicismo, né, que tinha movimento carismático, no período da patrística, alguns grupos que, inclusive, foram considerados heréticos e tudo. O movimento pentecostal, o movimento carismático, né, ele nunca se interrompeu. Ele nunca se interrompeu. Mas, enfim, é isso. Cuidado para que a vossa fuga não se dê no inverno. Eu quero ir no outono. Quem quiser ficar no inverno, fique. Tem gente que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Quer ficar no inverno? O inverno é muito frio. Quero subir logo. Então, no caso, que você falou no início, né, que você é pré-tribulação, né? E no caso, você entraria no outono, não no inverno? Porque acredita que a igreja não vai passar pela tribulação? A pré-tribulação, você sobe na festa dos tabernáculos. Sim, que é no caso no outono ainda, né? Oi? No caso, até no outono, né? Não entra no inverno. Festa do outono, não no inverno. Essa festa do inverno que João fala aí, né? Que é uma mostra do anticristo, né? Antigo Epifânio, né? Aquilo que ele fez, o anticristo vai fazer. Então, aí é como se dissesse, olha, isso se deu no inverno. Aí, quando você vai olhar as festas, né? Porque isso não está na Bíblia aleatoriamente, né? As coisas estão na Bíblia, elas têm tudo uma relevância, importância, né? Então, se lá está dizendo que as festas começam na primavera e terminam no outono, o nosso calendário termina no outono. Termina no outono. Né? O restante não tem a ver conosco. Né? Então, a nossa festa, o nosso calendário, ele vai da primavera até o outono. O que acontece no inverno? Jesus falou, olha, cuide para que a sua fuga, a sua saída, não se dê no inverno.
Porque muitos serão salvos no inverno, né? Muitos serão. Só que a Bíblia fala o seguinte, né? Você tem que tomar cuidado, porque no inverno é com sofrimento. No inverno é com sofrimento, né? Então, eu não quero saber de fuga no inverno. Eu quero subir para as bodas do Cordeiro. É o que retrata em alguns filmes, né? Aquele que é 2012, 2010, o nome do filme, que ele já é o pós-tribulação, né? Pós-tribulação. Já é o período da tribulação, né? Da tribulação, né? Tem aqueles filmes, acho que tem até no YouTube, Deixados para Trás, tem na Netflix, né? Inclusive, poucas pessoas não sabem, mas o Tim LaHaye, que é o autor dos livros, né, Deixados para Trás, ele é um teólogo. Obra de ficção. É uma obra de ficção, mas escrito por um teólogo. É uma obra de ficção, porque ele inclui personagens, ele cria personagens e tudo, né? Não é uma transliteração da Bíblia, né? Mas ele é um teólogo, né? E ele tem bons livros e tudo, inclusive em português, ele tem na CPAD, ele tem livros sobre escatologia. Ele é um ótimo teólogo. Quando a gente for falar sobre escatologia, nós vamos falar sobre a história da escatologia, a história do pré-tribulacionismo, né? Pré-tribulacionismo vem lá da patrística, lá do princípio, né? Não é uma coisa, isso é uma coisa moderna, não. É coisa antiga na igreja. Viu? Então, o pré-tribulacionismo é isso mesmo, aponta para uma igreja que escapa da ira de Deus. Tá? É a famosa igreja de Filadélfia, né? Que tem pouca força, mas eu te livrarei do dia mau, que haverá de ser sobre toda a terra. Está lá em Apocalipse 3. Né? Então o Senhor fala, vai ter um dia, né, o dia mau, que vai cair sobre toda a terra, mas eu vou te livrar desse dia mau. Então as festas, elas falam sobre isso, né? As festas são proféticas, né? Ela não é só um calendário cívico para Israel, ela não fala apenas das nossas questões do dia a dia, né? Embora fale isso também, mas ela também é um calendário profético. Ela está descrevendo a história da igreja, né? Os acontecimentos para a igreja. Mas e aí? Diego levantou a mão, que queria falar, hein? Oi? Diego levantou a mão, pensei que ele queria falar. Pois não, Diego. Sim. Quando você falou aí assim, que Deus fala, né, cuidado com o inverno. Retrata o que vão ter uma segunda chance dessas pessoas que não vão ser salvas no outono? É mais ou menos por aí? A Bíblia é assim, nós já estamos entrando em escatologia, né? Mas não tem problema. A Bíblia fala que na grande tribulação tem aqueles que vieram da grande tribulação, né, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fala que uma multidão, está lá em Apocalipse, tem uma multidão, né, que eles vieram da grande tribulação, que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Além dos milhares, que é o 12 vezes 12 mil, né? Que são os judeus, né? Então tem os judeus e tem aqueles que não são judeus, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então vai ter salvação na grande tribulação? Claro que vai ter. Vai ter salvação. Mas vai ter muito sofrimento, né? Muita dor, né? É que assim, não é uma opção, sabe? A igreja, se você está em Cristo, você está livre da ira vindoura. A ira que vai se abater sobre toda a terra. A igreja está livre disso. Agora, nós temos que atentar para o que a palavra diz, né? Para vigiar, né? Porque assim, nós temos a vinda do Senhor para arrebatamento da igreja e nós temos a vinda do Senhor com os seus santos. Essa aqui é a segunda vinda. Essa no final da grande tribulação. E quem são esses santos? São aqueles que foram arrebatados, né? O Senhor virá com eles. Então, só que a Bíblia fala, por exemplo, o Senhor fala, olha, tem 10 virgens. Tem 5 que são prudentes. Estão com a sua lâmpada cheia de azeite.
Mas as outras 5 são imprudentes, são nécias, né? A sua lâmpada está vazia. Então, ele está falando de uma vida, né? Uma vida em comunhão com o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, né? E uma vida religiosa, né? É alguém que, né, conhece o Senhor e tudo, mas não está atento, né? Então a Bíblia fala, cuidado que ele vem como um ladrão. Então por que tem essas advertências, né? É para você ficar, né? Para você ficar atento, né? Para assumir, né? Porque senão não precisava de falar. Não adianta. Se nós vamos passar pela grande tribulação, então para que eu vou cuidar que horas que o Senhor vem, se ele vem como ladrão? Vem como ladrão a hora inesperada, né? E aí vem para arrebatar a sua igreja e quem não estiver pronto, né, com as candeias cheias, né, as virginécias, né, elas ficam. Né? A Bíblia fala, estarão 2 no campo. O que são 2 no campo? São 2 obreiros. Nós estamos falando de pastores. Então, 2 no campo, trabalhando. Um será levado e o outro vai ficar. Ou seja, não é apenas uma prática religiosa, não é apenas uma atividade ministerial. A lâmpada tem que estar cheia de azeite. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro ficará. Então, assim, as passagens são muito claras. Mas nós vamos ver isso em escatologia. Mas vamos orando aí, para a gente não assustar, não, que a gente vai subir. Pastor, então, no caso, na tipologia, eu acho que se tornou uma tipologia também, que tem até um hino, né? Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, né? Ele veio como um cordeiro para ser morto, mas essa parte do ressuscitou como um leão, como é que ela se retrata? Então, é porque agora, né, ele veio como um servo, como um cordeiro, ele não abriu a sua boca, né? Como um cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Então, ele veio como um cordeiro, mas ele ressuscitou em sua glória, né? Ele está no seu trono, ele está reinando. Ele agora é o leão, né? Ele está agora como o leão da tribo de Judá. Ele agora está como o rei dos reis, senhor dos senhores. Tá? Ele veio e cumpriu, né? Ele cumpriu toda a justiça, toda a lei, né? Derramou o seu sangue, fez a expiação, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, levou tudo sobre ele. Né? Mas agora, quando ele ressurge, quando ele ressuscita, né? Ele fala, venci a morte. Né? Então ele agora está no trono, né? Ele estava lá, né? Sentado ao lado do Pai. Né? Está agora reinando, né? Está com seu cetro de glória. Né? Mas isso tudo é tipologia também. Né? Quando Jacó deu a bênção, né? Ele deu a bênção para Judá e falou que Judá era um leão. Falou, você é um leão. Né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Jesus é da tribo de Judá, que é a mesma tribo de Davi, né? Tribo do rei. Pois bem. Mais alguma coisa? Mais alguém? Na verdade, ela não entra nesse contexto, mas é uma dúvida que eu estava vendo no Instagram, o pessoal está discutindo. Né? Você citou sobre Filadélfia, né, onde as cartas de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Não. Filadélfia de João, em Apocalipse. Perdão. De Éfeso, né, na verdade, né? De Éfeso, que é Paulo, né? Éfeso é Paulo. Éfeso. Então, eu vi um questionamento pessoal falando sobre... Hoje, na verdade, a católica ela defende muito que Cristo fundou a católica, né? A primeira igreja de Cristo foi a católica, né? Não. Então, que o pessoal, a católica, eles defendem isso. Eles falam que Cristo, a igreja que Jesus deixou foi a católica, né? Mas não está certo. Não. Isso é uma narrativa, né?
mas isso não é a verdade. É porque é assim, primeiro que a palavra católica significa universal, né? E Cristo fundou uma igreja universal, né? Não é do Edir Macedo também, não. É universal, é para todos, né? E é uma igreja apostólica, porque é nos fundamentos dos apóstolos, né? O que aconteceu com a igreja é que, ao longo da história, né, alguns bispos foram perdendo força, foram perdendo capacitação. E aí teve um imperador chamado Constantino, depois ele teve o filho dele, Constantino II, que também foi imperador. Constantino, ele levou o reino para Constantinopla. Aliás, Constantinopla ele colocou em homenagem a ele mesmo. Constantinopla é a cidade de Constantino, que é onde é Istambul, que é lá na Turquia. E aí o que Constantino fez, né? Constantino levou a sede do governo para Constantinopla, né? Então ele levou o Senado, ele levou os tribunais, enfim, ele levou a burocracia, todo o grande aparato de governo, né, de Roma, ele transferiu a capital lá para onde é Istambul hoje, Constantinopla, chamava Constantinopla. E então você tinha duas capitais do Império, você tinha a capital ocidental, que era Roma, e a capital oriental, que era Constantinopla. Mas o centro do poder foi lá. Aí o que aconteceu? Roma continua sendo uma cidade, a maior cidade do mundo, ela tinha 1 milhão de habitantes. Só que houve um vácuo de poder, houve um vazio de poder. E aí as pessoas não tinham a quem recorrer. Então elas tinham um problema, uma causa, uma divisão de terra, um negócio mal feito. Aí, cadê o Senado? Cadê o tribunal? Não tinha ninguém. Aí só tinha uma autoridade lá, que era o bispo da cidade. Aí eles começaram a procurar o bispo, né? Isso foi no quarto século, quarto para o quinto século. Nesse período, Constantino tinha se convertido ao cristianismo, o cristianismo tinha se tornado uma religião oficial, então os cristãos agora tinham autoridade, tinham tranquilidade. Então o bispo de Roma... Até estranho, porque eles acabam trazendo o cristianismo para Roma, que foi Roma onde mais perseguiu, né? Roma foi o que mais perseguiu. Mas aí acabam para eles, né? Como se fosse a religião deles, né? Passou a ser uma religião oficial, né? Então, o que aconteceu? O bispo de Roma ele se tornou a única referência de autoridade. Então, as pessoas tinham uma causa para resolver, então vamos procurar o bispo para ver o que ele resolve. Aí, o bispo dava o veredito, e aí o bispo de Roma começou também a receber presentes. As pessoas gostavam da decisão, davam presente, ele começou a ficar poderoso, começou a ficar rico. E aí ele começou a atender bispo de outros lugares. Aí um bispo de uma outra cidade estava com alguma dificuldade, alguém falava, corre lá no bispo de Roma, que ele tá podendo, ele tem condições, ele tem finança e tal. Então, com isso, ele começou a ser empoderado. Aí o tempo foi passando, depois veio a invasão dos bárbaros, aí a derrocada do Império Romano, e aí pronto, aí o bispo de Roma se tornou o pontífice, se tornou praticamente um imperador, ressuscitou o Império Romano através do bispo de Roma. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você vai olhar, por exemplo, os concílios do quarto século, por exemplo, o concílio de Nicéia, você vai procurar lá os grandes teólogos, nenhum deles era bispo de Roma. Agostinho, por exemplo, era bispo em Hipona. Hipona é onde é a Argélia hoje, na África. Agostinho era o maior expoente daquele período, né? E era um bispo da África, né? Assim você tinha Clemente, você tinha Orígenes, que era de Alexandria, você tinha gente notável, né? Que nem era de Roma, ele nem era o bispo mais importante, sabe? Só que depois ele se tornou importante, né? E aí ele começou a comandar. Aí a Igreja Apostólica e Católica Universal, né? Ela virou Apostólica Católica de Roma. Aí o que aconteceu? Outros patriarcas, outros bispos, né? Mais importantes às vezes até, não aceitaram que ele fosse pontífice, o papa deles, né? Então, você tem, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Egípcia, que são os cristãos coptas, né? Tem 10 milhões de cristãos lá.
Eles se separaram da igreja, né, antes mesmo do século X. Não, se separaram. Você tem, depois, né, mais para frente, a Igreja Ortodoxa Russa também tem seu patriarcado. Né? Então, você tem outras, a Igreja Ortodoxa Grega, né, também se separou. Até o século X, você tem vários cismas, várias separações, né, porque não reconheceram essa autoridade do bispo de Roma. Né? Não é só a reforma protestante. Não é só os protestantes. Né? Tem vários segmentos da igreja que não aceitaram. Então, assim, Pedro foi o primeiro papa? Não pode. Pedro, inclusive, era casado, né? Quer dizer, ele nem podia ser papa, né? Porque o papa... Isso foi depois também, viu? Isso foi depois também. Então, assim, hoje tem uma narrativa, né? Que aquilo tudo era a igreja católica. Não, não era. Não era. Isso é conversa. É o que ele cita muito, né? Fala que Pedro foi o primeiro, né? O primeiro papa que teve. Jesus curou a sogra de Pedro, né? Jesus curou a sogra de Pedro, lembra? Estava com febre. Sim. Pois é, Pedro era casado. Ele era casado. Porque os apóstolos todos eram casados. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tudo isso é narrativa. A narrativa vai se impondo, eles vão falando, vão repetindo. Né? E, na verdade, até o que eu vi na discussão, o pessoal citou muito isso aí. E eles falaram que, na verdade, a católica ela é algo que ela vai passando, só que ela não deixa os fiéis tomar o conhecimento, por exemplo, estudando a escritura, né? É algo que eles vão impondo e eles simplesmente aceitam. A igreja sempre foi apostólica, ou seja, fundamentada na doutrina dos apóstolos, e sempre foi universal, católica. Agora, ela nunca foi atrelada a um bispo de algum lugar. Nunca. Isso é uma criação depois, chamado pontificado, né? Foi depois.